Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está acessando, mas nós estamos começando mais uma aula, dessa vez uma aula de leitura. Vamos fazer uma reflexão também sobre norma padrão, norma culta e depois exercício, tá bom? Tem que assistir a aula completa, pessoal, entregar as atividades por e-mail. Quem tiver com dificuldade, comenta aí embaixo. Comenta também quem está assistindo, tá bom? Beleza, até mais. Pessoal, aula de leitura e norma padrão, tá? Vamos lá, vamos começar? Esse é o título da aula, leitura e norma padrão. Para a gente começar, deixa eu ajustar minha imagem, eu vou pôr nesse cantinho aqui. Para a gente começar a aula de hoje, eu preciso que vocês leiam com atenção o texto abaixo. Então a gente vai ler da seguinte forma, mais parecido com o que a gente faz na sala de aula. Eu vou deixar um pouquinho em silêncio. Nós vamos ler primeiro em silêncio, quando eu avisar a gente começa a leitura em silêncio. Depois eu leio, e depois eu leio de novo e eu quero que vocês leiam junto comigo, tá? Para treinar a leitura, tá bom? Então, é importante esse treino, tá? Então, eu vou dar um tempinho, a partir de agora a gente lê em silêncio. E aí, conseguiram ler? Vamos fazer a leitura, eu vou ler agora, e aí depois nós vamos ler juntos, ok? O título do texto é A Corrupção de Cada Um de Nós. O Brasil é um país rico e grandioso, com muitas belezas naturais e recursos abundantes, além do seu povo alegre e hospitaleiro. Mas, apesar de tantos pontos positivos, continua sendo um país que não consegue se desenvolver e o índice de corrupção é uma das causas dessa condição. A corrupção na política é causa dos problemas na distribuição de renda, na saúde e educação, pois os recursos que seriam destinados para essas áreas acabam indo para fins ilícitos, para bancar as falcatruas de alguns governantes. Exemplo disso é a Operação Lava Jato, que já desmascarou vários esquemas de corrupção envolvendo a alta cúpula do governo, que se utilizou do dinheiro público para benefício próprio. No entanto, através das redes sociais, várias atitudes corruptas de cidadãos comuns estão sendo escancaradas para que todos possam ver. A corrupção do dia a dia e do jeitinho brasileiro de ser,
que é tão ruim quanto a dos governantes do país. A foto da moça que pegou todos os Gatorades que deveriam ser distribuídos para os cidadãos fez com que muitos se dessem conta do problema moral que está enraizado na cultura brasileira. Diante do exposto, conclui-se que a corrupção é um mal que deve ser combatido em todas as esferas da sociedade, porque ela é a causa de várias injustiças neste país. Ela é o motivo dos recursos tão abundantes serem utilizados de forma pródiga, beneficiando uma pequena parcela da população, em detrimento da maioria de brasileiros que vivem em situação de pobreza em um país tão rico. Então, o que o texto está falando, gente? O que vocês entenderam do texto? O título do texto é bem explicativo, né? A corrupção de cada um de nós. O texto está falando só sobre a corrupção dos políticos, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Responde aí para você mesmo. Não, né? O texto não está falando só da corrupção dos políticos. O texto está falando sobre a corrupção de cada um de nós. Isso, de cada um de nós. Então, vamos fazer uma leitura interpretativa agora? O Brasil é um país rico e grandioso. Então, sétima economia do mundo, sétima ou oitava, se não me engano. Com muitas belezas naturais e recursos abundantes. Então, nós temos a sorte de ter nascido num país que tem recursos naturais, água, terra, área verde, muito abundantes. O povo é alegre, é hospitaleiro, com muita coisa positiva. Nosso país é maravilhoso. Mas há um problema que assola, né? Sendo um país que não consegue se desenvolver e o índice de corrupção é uma das grandes causas dessa condição. Então, o texto está dando um indício, né, do que pode ser a causa da gente ter tudo isso de bom e não conseguir mudar as coisas, né? Não ter um progresso maior. E aí ele coloca a culpa na corrupção. E aí, a partir de agora, o autor do texto ele faz uma reflexão da corrupção política, né? Ele fala a corrupção na política é causa dos problemas na distribuição de renda, na saúde e educação, pois os recursos que seriam destinados para isso acabam indo para a mão de pessoas, né, de bandidos. E aí ele cita inclusive a Operação Lava Jato, que para quem não sabe foi uma operação policial que prendeu muitos políticos e pessoas que desviavam recurso público. Só que agora vem a parte principal do texto, ó. No entanto, através das redes sociais, várias atitudes corruptas de cidadãos comuns estão sendo escancaradas para que todos possam ver. Ou seja, com certeza você no Facebook ou no WhatsApp já recebeu algum vídeo de alguém fazendo alguma coisa errada, roubando alguma coisa, tendo um desvio de caráter, sendo racista, sendo preconceituoso, sendo escroto de alguma forma com a outra pessoa. Então é sobre isso que o texto está falando, desse nosso jeitinho brasileiro, né? Que é tão ruim quanto a dos governantes do nosso país. Esse é o trecho do texto. Então, o que vocês acham? Vocês já perceberam isso? Já tinham pensado sobre isso? Né? E aí ele cita um caso de uma moça que pegou vários Gatorades que eram para ser distribuído para outras pessoas, né? Que deveriam ser distribuídos para vários cidadãos, com que muitos se dessem conta do problema moral que está enraizado na cultura brasileira. Diante do exposto, conclui-se que a corrupção é um mal que deve ser combatido em todas as esferas da sociedade. Então não adianta eu xingar o governo, fazer vídeo sobre o governo, sendo que muitas vezes o próprio cidadão
é corrupto. Então, quando tem uma oportunidade, tenta tirar vantagem do outro. Então, é isso que o texto está falando. Quando ele diz que deve ser combatido em todas as esferas da sociedade, porque ela é a causa de várias injustiças nesse país. Ela é o motivo dos recursos tão abundantes que a gente tem serem utilizados de forma pródiga, ou seja, de uma forma egoísta, de uma forma leviana, né? Beneficiando uma pequena parcela. Então, uma pequena parcela só fica com tudo e todo o resto, normalmente os mais pobres, fica com nada, que vivem em situação de pobreza em um país tão rico. E aí? O que vocês acharam do texto? Vocês acham que tem a ver um pouquinho com a nossa sociedade? Vocês acham que não tem a ver? Fala pra mim. O que vocês... Fala pra mim não, né? Fala pra você mesmo. O que você acha disso? Acha que tem a ver? Mas guarda a opinião de vocês para a atividade que a gente vai fazer no final dessa aula, tá? Agora que a gente já fez a leitura, vocês fizeram a leitura de vocês, eu li e nós interpretamos o texto, eu queria propor um link com as informações que a gente estava vendo antes, que eram variações linguísticas, a gente entrou um pouquinho em estrangeirismo, e agora eu queria fazer uma reflexão um pouco sobre norma culta e norma padrão, mas antes propor também uma reflexão sobre a diferença da linguagem oral com a linguagem escrita. Então, entender as variações linguísticas é entender também a diferença da linguagem oral e da escrita. E aí, para a gente começar a pensar sobre isso, eu peguei aqui uma frase para a gente pensar. Escrever não é a mesma coisa que falar. A fala, que dominamos tão bem e que parece tão simples, se atrapalha inteira na escrita. Quando escrevemos, nós obedecemos a um sistema particular de regras que não coincide com a fala em muitos pontos essenciais. Então, quando a gente está estudando as variações linguísticas, norma padrão, norma culta, estrangeirismo, a gente precisa separar o que é a linguagem oral, ou seja, o que a gente fala, do que a gente escreve. Então, a nossa linguagem oral, ela é bem diferente do que a linguagem que a gente usa quando a gente escreve, né? Então, a fala, ela é bem mais simples do que a linguagem escrita. Então, para a gente pensar um pouquinho nessa relação, vamos pensar um pouquinho nos recursos que tem dentro da oralidade e da escrita. Então, dentro da oralidade, o recurso básico é o som, né? Ainda que a gente tenha outras linguagens, né, que não utilizem sons, como é o caso da Libras, né, que é a linguagem para surdos. Além disso, a gente tem a entonação, que é a capacidade de intercalar os sons do mais alto para o mais baixo. A gente consegue modificar essa mensagem, gestos e expressões faciais. Já na escrita, a gente tem o recurso básico que são as letras, né? E acentuação e pontuação. Então, vamos ver as diferenças entre a oralidade e a escrita. Quando eu digo oralidade, é óbvio que eu estou falando sobre fala, sobre a nossa linguagem falada e a nossa linguagem escrita. Então,
na linguagem falada, ela é mais contextualizada do que a linguagem escrita. Então, quando eu simplesmente estou conversando um assunto, é sempre um assunto em comum e o meu interlocutor ele está no mesmo contexto que eu, então ele sabe tudo o que está acontecendo à volta, está no mesmo tempo que eu, está na mesma situação que eu. Então a fala ela é sempre contextualizada, o contexto já está incluso na fala, né? E a escrita, normalmente ela é descontextualizada. Por isso que a gente não pode escrever uma redação da mesma forma que a gente conversa. Lembra nas aulas que eu sempre brigo com vocês, que vocês começam uma redação assim, bem, na minha opinião é isso e isso aquilo. E aí eu sempre falo para vocês, não, vocês têm que escrever como se fosse para alguém que não soubesse de nada sobre o que vocês estão falando. Você precisa dar o contexto quando você produz o texto escrito. Então, por exemplo, você vai falar sobre, sei lá, o coronavírus, por exemplo. Esse texto, é claro que a maioria das pessoas hoje sabe o que é o coronavírus, mas vamos pensar que fosse esse texto que você fosse produzir fosse no início da pandemia. Então você tinha que contextualizar. Então você teria que explicar o que é o coronavírus, o que é um vírus, para depois entrar no assunto específico, né? Porque a linguagem escrita requer contextualização. Então você precisa mastigar mais o assunto para quem vai ler, né? A fala, ela é implícita, enquanto a escrita é explícita. Então, na fala, por meio da fala, eu consigo deixar algumas coisas implícitas que outra pessoa entenderia me escutando falar. Agora, na escrita, não. Na escrita não dá para, muitas vezes, para entender a sua real intenção ao escrever. É claro que o exercício de leitura vai te ajudar, vai te levar a um ponto que você vai conseguir entender a opinião ou a real intenção de quem está produzindo o texto, mas isso requer muito treino. Então, a fala é sempre há questões implícitas e a escrita tem que ser explícita. A fala, ela é redundante, ou seja, eu posso repetir várias vezes a mesma palavra, eu não preciso me preocupar com a coesão do texto. Então, eu posso falar de uma forma mais redundante. Na escrita, não. Na escrita, o texto precisa ter começo, meio e fim. O começo para o meio e o meio para o fim, essa transição ela tem que ser fluida, tal qual um rio. Então, eu preciso que tenha coesão entre um assunto e outro. Então, o texto precisa ter coesão de uma palavra para outra, coesão e coerência, né? De uma palavra para outra, de uma frase para outra, de um parágrafo para o outro. Do começo, meio e fim precisam ter interligado uma coesão e uma coerência. Então, na fala, já não há essa necessidade. A fala ela muitas vezes é não planejada. Então, o ato da fala é um ato humano. Então, você fala praticamente sem pensar. Por isso que muitas vezes a gente se arrepende do que a gente disse, né? E já na escrita, não. Ela é planejada. Lembra o que eu sempre falo para vocês? Não escreve o texto sem criar um plano na sua cabeça antes disso. Então, você precisa pensar no texto, pensar antes de escrever, né? Então, você precisa pensar em como você vai abordar o assunto da melhor forma, como você vai contextualizar para o leitor o que você vai dizer. Então, você não pode ser direto, você não pode falar tudo o que você acha que deve ser dito. Então, há uma programação melhor, há um planejamento maior
no texto escrito. A fala é fragmentada, então você pode simplesmente dizer, às vezes até só com sons você já consegue ser entendido. Já no texto, ela é não fragmentada, ou seja, ele precisa ser completo o seu texto. A fala normalmente é incompleta e o texto precisa ser completo. A fala é pouco elaborada. Eu penso e logo falo. Em poucos segundos isso. Menos que segundos, né? Milissegundos. E a escrita não, ela é elaborada. A fala tem pouca densidade informacional. O que quer dizer isso? Normalmente eu uso poucas palavras para descrever até coisas complexas. Na escrita, não. Eu sempre uso muitas palavras porque eu tenho que organizar de uma forma adequada ao meu interlocutor, que no caso é o leitor, entender o que eu estou tentando passar, né? Na fala, tem a predominância de frases curtas, simples e coordenadas. Já na escrita, a predominância de frases completas com subordinação abundante, tá? Então, na fala é sempre isso é legal que aí a gente já abre um link para a gente lembrar um pouquinho do período composto por coordenação que a gente estava estudando um pouco antes da pandemia. Período composto por coordenação é aquele que as orações são o quê? Dependentes ou independentes? Vocês lembram? Independentes, né? Então, as orações coordenadas têm as orações independentes, né? As orações coordenadas são aquelas que são independentes. Então, eu posso soltar várias frases, várias orações independentes e o meu ouvinte, né, a pessoa que está se conversando comigo ou se comunicando comigo, vai entender. Já na linguagem escrita, é a predominância de ações subordinadas. Então, eu tenho uma frase principal e a outra vai sendo subordinada, ou seja, eu crio um fluxo de ideias, né? Na fala menor densidade lexical, o que quer dizer isso? Menos quantidade de palavras. Léxico, palavras, ok? Então, menor densidade lexical quer dizer menos quantidade de palavras e na escrita maior quantidade de palavras. Talvez você nunca tenha pensado antes sobre isso, mas vale aqui a gente fazer um esforço de pensar sobre essas coisas tão básicas, mas que quando a gente correlaciona com o assunto das variedades linguísticas, a gente começa a fazer sentido, né? Lembra, a variedade linguística não é um estudo de gramática, né? A ciência que regra a variedade linguística se chama sociolinguística. O que é a sociolinguística? Ela estuda a linguagem por meio da sociedade. Então, como a linguagem da sociedade, como se constitui a linguagem da sociedade. Então, é nesse ramo de estudo que a gente está seguindo agora. Então, a gente está agora só observando o fenômeno linguístico. Lembra que eu disse na primeira aula? Nós estamos observando tal qual um cientista observa um vírus, por exemplo. Tal qual uma pessoa observa uma foto, observa um quadro. Então, a gente está observando para entender o funcionamento. Ok? Mais para frente, nós vamos voltar com as nossas aulas de gramática. Foi bom ter lembrado do período simples e período composto por coordenação e por subordinação, porque nós vamos dar continuidade. Mas agora, a gente está analisando a língua e pensando sobre ela. Tá bom? Mas não se esqueçam do texto que a gente leu há uns minutos atrás, porque a gente vai fazer uma atividade no final. Mas vamos pensando um pouquinho no texto e pensando um pouquinho no que que eu estou falando agora, do que a gente está vendo agora. Tá bom? Então, a gente começa, quando a gente fala de variações linguísticas, a gente descobre que
não existe certo e errado, e o que existe são várias variações de um mesmo idioma. Então, dentro de um idioma eu tenho várias variações, o que gera vários tipos de linguagem, né? Só que por meio, entre as várias variações, ficou até redundante, mas é isso mesmo, de todas as variações, nós temos a norma padrão e norma culta, que é a norma dos livros de português, a norma mais sofisticada, a norma mais, entre aspas, correta, porque é entre aspas, porque não, quando a gente estuda variações linguísticas, a gente supera essa questão do certo e errado, né? Eu já disse isso muitas vezes, mas assim, a norma padrão é o português mais elaborado, é o português do livro de gramática, do dicionário, do texto literário, do texto lírico, de todo o texto não comercial, mas o texto mais intelectual. Então, essa é a norma padrão e a norma culta. Na verdade, norma padrão e norma culta é um pouquinho diferente, né? A gente acaba usando como sinônimo porque ambas as normas é o nosso objeto de estudo, ou seja, ambas é o nosso objetivo. A escola hoje, as aulas de português servem para a gente alcançar, né, ter contato com a norma padrão e a norma culta. Não de deixar as influências culturais, as outras variações como algo inferior. Mas, assim, a escola, hoje ela trabalha em cima da norma padrão e a norma culta. Então, a norma padrão ela pode ser entendida como a norma gramatical com base na gramática tradicional e normativa, ou seja, é a que está nos livros, né? Fica fora as gírias, fica fora as minimizações das palavras, fica fora os sotaques, fica fora os costumes culturais. Uma variante linguística normativa, o que quer dizer? Com uma série de normas, uma série de regras, né? Atua como um modelo idealizado que visa a padronização da língua escrita. Então, a preocupação da norma culta e da norma padrão é maior na língua escrita. É óbvio, se você na oralidade consegue transpor a norma padrão, perfeito, maravilhoso. Mas na linguagem escrita em que a norma padrão é necessária, né? Se faz necessária e deve ser utilizada. E a norma culta é a variação que mais se aproxima desse padrão. Ok? Então, o nosso objetivo com as aulas de português é alcançar a norma culta, a norma padrão. Nós vamos ter erros no meio do caminho, uns vão alcançar mais do que outros, mas a ideia é a gente ter esse percurso à norma padrão e à norma culta. Eu achei importante colocar esse assunto, mesmo sendo uma aula de leitura, porque ele complementa, às vezes a gente fala de variações linguísticas e fica por isso mesmo, tipo assim, tem várias variações e é isso. Não, tem várias variações, entre elas existe a norma padrão e norma culta, e é essa norma que a gente procura alcançar para ter um bom rendimento na língua portuguesa, para se comunicar de uma forma boa, né? De uma forma razoável, pelo menos. Então, lembrando que tem várias variações linguísticas, então sendo poliglota dentro do próprio idioma, ou seja, sabendo se comunicar em qualquer ambiente que a gente for permear, ou seja, que a gente estiver. Então, mas a norma padrão é o que a gente tenta alcançar. E quando a gente tem atividades de redação, que é como a gente vai fazer hoje, as redações eu não preciso nem falar, é na norma padrão.
Então não cabe as outras variantes linguísticas na redação. Por quê? Porque na escola o que a gente procura é a norma padrão. Mas a diferença é que a gente procura a norma padrão, a gente quer a norma padrão, sabendo que existem as variações linguísticas, existe o preconceito linguístico, que é importante também ressaltar. Então, a gente quer chegar na norma padrão respeitando as variações linguísticas e conscientes do preconceito linguístico. Então, vamos lá para a atividade e a gente finaliza essa aula assim. Se quiser, gente, pode ler o texto de novo. Pode não, né? Vocês devem ler o texto de novo, porque assim, a gente leu o texto e agora a gente falou de um assunto que tem relação, mas não era exatamente sobre o texto. Então, volta um pouquinho o vídeo e lê o texto de novo, escuta a minha explicação, escuta a explicação que eu fiz, tá? Então, lembrando, para entregar a atividade é no diegobatista@professor.educacão.sp.gov.br. Não posso receber pelo WhatsApp, tem muita gente perguntando, não dá. Tem que ser por e-mail, tem que garantir as presenças por e-mail pela entrega das atividades. Ok? Acessar só o aplicativo para fazer as aulas, a 1h30 de aula, não vão te dar presença. Ok? É importante porque é um conteúdo complementar, mas o que dá presença e que dá nota são as atividades entregues via e-mail. Então, nessa segunda semana, já é a segunda atividade, valendo presença para 2 aulas. Então, se você ficar uma semana sem acessar os vídeos e sem entregar atividades, são 6 faltas. Vão ficar estourados de falta e vai ter que fazer compensação ou fazer reforço quando voltar para as aulas. Então, assim, responsabilidade, vamos acompanhar as aulas, vamos entregar. Não sabe usar o e-mail? Conversa comigo, conversa com os alunos. Já tem gente que está entregando as atividades, então tem gente que sabe. Pergunta direitinho e dá uma olhada, tá? Então, qual que é a atividade? Uma produção de texto. Vocês vão desenvolver um texto de 8 linhas com um tema, né? Eu já vou falar do tema, mas antes de eu falar o tema, pense em tudo que a gente disse, né? Principalmente na questão que o texto escrito é diferente do falado. Eu preciso contextualizar o assunto antes de chegar no assunto. Tem gente que a gente pede para fazer um texto sobre drogas, a pessoa começa assim, eu acho isso, e ponto, acabou o texto. Não é assim, gente, tem que contextualizar. Vocês têm que escrever o texto para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Outra coisa, ninguém está no cérebro de vocês sabendo o que vocês estão pensando. Às vezes vocês escrevem de qualquer jeito, porque para vocês fazem sentido. Mas vocês têm que ler pensando, se colocando no lugar de uma outra pessoa que não conhece nada sobre o assunto, tá? Então, baseado no texto que nós lemos, depois da reflexão que nós fizemos, nós vamos desenvolver um texto com o tema Como mudar a corrupção presente em nós. Então, esse é o tema, Como mudar a corrupção presente em nós. Então, você vai escrever em 8 linhas sobre esse tema, tá bom? Tirar foto, colocar o nome, é no caderno, não destaca a folha do caderno, senão seu caderno vai ficar incompleto e vai ficar sem nota quando for visitar caderno. Deixa no caderno, coloca nome, número e série, tira a foto e manda por e-mail, tá bom? E assim a gente termina essa aula. Obrigado para quem assistiu até aqui. A gente se vê. Tá com dúvida, manda aqui nos comentários. Quem está assistindo, escreve o nome no comentário. Comenta qualquer coisa, só para eu saber quem está se acompanhando, tá bom? Beleza, até mais. Tchau, tchau.